Como é que é voltar para a civilização, né? Você correu no salão de beleza, você correu no celular, ou você não quer saber de celular, ficou irritada com o barulho da cidade. Como é que é ficar aí esse tempo todo no silêncio e depois voltar para a civilização? Interessantíssimo. É um desafio readaptar, porque de fato a gente tem muito menos pessoas para interagir ali. Eu escalei em 2021, a gente estava ainda em pandemia, a gente não podia ter contato com outras operações, com outros grupos ali no campo base, então eu basicamente tinha contato com a minha operação, com os nepaneses que estavam trabalhando com a gente, mais os outros 5 brasileiros que estavam tentando escalar na mesma ocasião. E quando eu volto para a cidade, a primeira coisa que eu falei para minha mãe: mãe, não avisa a data que eu estou chegando, porque eu não posso gerar aglomeração e nem estou em condição, com mente, com cabeça, para lidar com tanta gente. Eu tenho certeza, pelo número de mensagens que eu tinha no Instagram, gente, eu não conseguia responder ninguém. E eu gosto muito de dar atenção adequada, de qualidade. Eu não estava conseguindo mentalizar. Eu morria de saudade da minha mãe, da minha família, do namorado, dos sobrinhos, dos irmãos, da avó, das amigas. Então, a primeira semana pós-Everest, no dia seguinte eu dei uma coletiva de imprensa falando de como tinha sido e tentando divulgar aí os meus sentimentos, mas na semana seguinte eu pedi férias. Eu fui para a área rural com o namorado para ficar ali isolado um pouquinho, para tentar me reconectar. Até as atividades físicas eu demorei para voltar a fazer. Eu fiquei mais ou menos 3 meses sem vontade de treinar, sem vontade de olhar fotos, sem vontade de olhar os vídeos que eu tinha feito lá na montanha. A gente vem com uma baixa emocional, com uma baixa física muito grande, é esgotante demais. Mas depois eu me recuperei, me reorganizei até do ponto de vista de hormônio, de vitamina, porque o nosso corpo realmente sofre demais na montanha. E aí voltei às minhas atividades normalmente. Mas, de fato, a gente precisa desse momento de descanso e é super desafiador, porque estava todo mundo querendo saber o que é que tinha acontecido, como é que tinha sido. É frustrante depois você voltar para o dia a dia e fazer guia de subir a montanhazinha ali de 1.000 metros só, de 1.500. Não é não, Cláudio, não é não. Eu respeito bastante cada montanha. Eu costumo dizer que nenhuma montanha é fácil, é limitar. Você falou aí das suas experiências em Brasília e no Rio de Janeiro. Eu digo que toda montanha tem esse desafio, sim. A gente é dependente da nossa condição naquele dia, como é que a gente está, a condição climática naquele dia. Você falou aí de um acidente que você sofreu e quase não pôde voltar para casa. Então, a gente tem que sempre respeitar qualquer tipo de obstáculo. É um tamanho obstáculo e eu respeito cada uma delas. Diria até que o Everest não é a montanha mais difícil de ser escalada, apesar de ser a mais alta, não é a mais difícil, não. Qual é a mais difícil? Não tem, não existe mais difícil. Eu diria que, por exemplo, tecnicamente falando, existem algumas claras para a gente com quanto maior dificuldade. Por exemplo, a face sul da Aconcagua, um K2 no próprio Himalaia. Então, a face sul da Aconcagua, a Aconcagua está ali na Argentina, está a 6.962 metros. Eu escalei 4 vezes, mas não foi pela face sul, eu fui pela rota noroeste, pela rota tradicional. Mas a face sul, que pouquíssimos brasileiros conseguiram, na verdade foram 2 brasileiros que conseguiram fazer e voltar até hoje, é uma face mais técnica, muito mais baixa, mas muito mais difícil tecnicamente. Existem montanhas com um pouco mais de risco de avalanche, montanhas com mais gretas. O Denali, por exemplo, que está no Alasca, é uma montanha mais difícil fisicamente, porque você tem que carregar mais carga, você não conta com carregador, você não conta com uma estrutura. A gente tem que carregar aproximadamente 50, 80 quilos entre trenó e mochila. Inclusive, é uma montanha que eu quero visitar 2023 ou 2024. Mas a mais difícil é difícil encontrar. Depende muito. Qual a avaliação? É a altitude? É a técnica? É o peso? É o seu dia? É a sua estrutura? É a sua condição, né, a condição climática? Então, são muitas possibilidades para garantir dificuldade aí na expedição. Eu vejo muitos esportistas que acabam se viciando na adrenalina do desafio e de se desafiar. Isso muitas vezes acaba levando o sujeito ao limite e à morte, né? Como é que você lidar com isso? Você sente essa coisa de estar sempre, depois de um desafio desse, qual é o meu próximo? Qual é a próxima montanha? E aquilo virar uma espécie de vício, uma droga, né? Porque, no final, aquilo mexe muito com o emocional, mexe com a parte, com toda a nossa fisiologia, parte bioquímica. E é isso, né? Você tem muito prazer, depois você tem a baixa ali, tem a bad trip muitas vezes, mas é uma coisa muito comum, especialmente em quem faz esporte radical, né? Que tem esse perigo envolvido, porque o nível
de adrenalina é muito constante, é muito alto, e isso vai se retroalimentando, né? Como é que você sente isso? Como é que você lidar com isso? Você conhece gente que já se estrepou por se desafiar demais na escalada? Perfeito, perfeito. Eu acredito que eu não tenho esse sentido em minha vida, não tenho, porque de fato eu sempre que vou para qualquer prática, qualquer expedição, eu estou muito focada no verdadeiro cume, que para mim é a minha casa. Eu sou muito preocupada com segurança, de sim ter bom desempenho, mas poder voltar para o meu lar. Então, eu não sou viciada nisso e nem penso que alguma montanha pode ser mais desafiadora do que a outra, não acho que uma montanha pode ser mais difícil do que a outra. Eu sempre respeito, entendendo que todas elas têm o seu desafio. Mas já encontrei pessoas, sim, conheço montanhistas que, de fato, mesmo arriscando a vida, mesmo sendo bastante diverso, mesmo todos as características ali dizem para ele, é hora de voltar, ele ainda assim vai em frente, ele quer executar, ele quer superar um limite, mesmo não estando na melhor condição, nos melhores princípios ali para seguir em frente. Alguns voltam, alguns já voltaram, alguns tentam novamente. Eu acho preocupante isso. Acho bastante preocupante porque às vezes não está arriscando somente a vida dele, está arriscando a vida de todo o seu entorno, está arriscando a confiança que a família de repente deu nele, e que os profissionais envolvidos na expedição ali aplicaram nele, mas cada um com o seu cada um, né? É muito difícil avaliar o objetivo do outro, é muito difícil avaliar o que passa na mente, no coração de cada um. Eu respeito todos eles, mas ainda assim digo que, por exemplo, em relação ao Everest, Cláudio, eu, Areta, particularmente falando, eu nunca venderia essa expedição. Eu, Areta, nunca guiaria alguém comercialmente. Eu gostaria de voltar para o Everest, eu poderia voltar com um colega, com um amigo, como parceiro, mas eu não levaria comercialmente, porque eu entendi que ali existe risco de morte, sim, existem coisas que estão completamente fora do nosso controle, e eu não conseguiria, eu não teria voz, eu não teria condição de dar uma notícia dessa para um familiar. Eu iria com parceiro, mas comercialmente não. Você ainda tem vontade de voltar? Voltaria, tendo oportunidade, eu voltaria com certeza. É incrível aquela montanha, é transformador demais. Eu não sei se você já perguntou para o Santa Helena, ele foi 3 vezes. Por que ele foi 3 vezes? Eu acho que o Santa Helena é esse tipo aí que gosta de adrenalina. E a experiência é sempre única também. Cada experiência é sempre muito específica, especial. Ele foi algumas vezes, claro, trabalhando, ele guia algumas pessoas lá, mas se ele tivesse a oportunidade, ele escalaria todas as montanhas acima de 8 mil presentes no planeta, né? São 14 montanhas acima de 8 mil. Eu não tenho esse desejo, eu não tenho esse projeto, mas o Santa Helena tem. E com certeza ele vai fazer se houver oportunidade.